Sou o Vitor Muniz, sou desenvolvedor sênior na Estônia. Que foi isso, Rafael? Tu já se desmutou pra rima. Não, caraca, eu vou só batalhar com o negócio do Vitor aqui. Eu vou batalhar o vídeo aqui. O editor vai ter tempo. Fala galera do canal, eu sou o Vitor Alves, seja bem-vindo ao canal Trilha Sênior. No vídeo de hoje eu vou introduzir um projeto novo aí no canal. Vou chamar a priori de Café com Devs, sei lá, algo do gênero. E a ideia é meio que fazer no formato de podcast, assim, tô convidando uma galera boa aí. Alguns trabalham para fora, outros trabalham no Brasil. Todos praticamente unicórnios, tanto aqui no Brasil como lá fora. Todos em papéis de seniors, staff, são manager, algo do gênero. E a ideia é a gente falar sobre um tema que é bem polêmico, que é basicamente devs que estão querendo começar hoje na área, como júnior e tal. O que eles podem fazer, o que eles devem fazer para conseguir a primeira vaga e, quem sabe, galgar degrau numa empresa nova que eles, porventura, venham a entrar e tudo mais. Então, esse é o tema do vídeo, assim. Então, vou pedir para a galera se introduzir, falar brevemente sobre a carreira, sobre qual o papel que cada um tem hoje nas respectivas empresas que trabalham e tudo mais. Fiquem livres aí, galera, se apresentem. Fala, galera do canal. Meu nome é David Sanford. Eu atualmente sou desenvolvedor sênior back-end numa empresa chamada DU. E ao longo da minha carreira eu já cheguei a trabalhar com desenvolvimento mobile, Android, iOS. Passei um bom tempo trabalhando nisso daí, peguei projetos complexos a nível internacional também, com Android especificamente, e resolvi migrar de carreira para back-end. Então, do Android eu já passei direto para trabalhar com fintechs. Depois de fintechs trabalhei com a parte de logística também, e agora eu estou na DU, que faz um meio termo entre um sistema de RH barra fintech também na parte de pagamentos. Eu sou o Cássio. Hoje em dia eu trabalho na Ninja One, é uma empresa de IT Management. Aí a gente faz software para empresas que têm muitos funcionários, com cada um com seu laptop, essas coisas, aí para administrar os sistemas de cada um, aí suporta atualização, essas coisas. Também para os funcionários poderem abrir um ticket de suporte, esse tipo de plataforma. Eu iniciei minha carreira basicamente com Android, aí eu passei um tempo trabalhando com híbrido, e desde então, a partir daí eu comecei a trabalhar com front-end e até hoje eu tô aí. Basicamente trabalhando com React. Boa noite, pessoal do canal. Meu nome é Rafa Nascimento, né? Atualmente eu tô trabalhando na Stone, certo? No começo da minha carreira ali foi bem generalista, trabalhei com tanto a parte de mobile como a parte de back-end, trabalhei até um pouco ali também no front. Cheguei a trabalhar embarcado. Atualmente eu acabei migrando um pouco mais para a carreira de gestão, né? Já faz uns anos. Então, na Stone atualmente eu tô na posição de Engine Manager, cuidando de uma das áreas lá do produto de crédito. E eu acho que é isso. Sou o Vitor Muniz, eu trabalho como desenvolvedor sênior na Stone, na área de crédito, na mesma área do Rafael. E eu comecei minha carreira também mais na parte do front, eu já comecei a desenvolver em algumas linguagens, comecei no front, já migrei, agora estou pro back-end. E é isso, um resumo bem rápido sobre o que eu estou fazendo agora. Hoje estou trabalhando com C# e .NET, dentro da setor de crédito da Stone. Então, beleza, galera. Então, a primeira pergunta, né, dado que a galera já se introduziu e tal, que é muito bom a gente fazer, é se a gente fosse começar hoje, como é que a gente começaria? Esse é o primeiro ponto. A gente zerou, todo mundo aqui zerou o conhecimento que tem. A gente só viu de maneira genérica que programação é uma parada legal. Talvez viu por alto que agora é um tema muito em voga. E aí viu muito por alto que talvez faça sentido para a vida, como profissional, ingressar nessa área de programação. Esse é o primeiro ponto. Aí duas perguntas. A primeira, tá fácil ou tá difícil entrar na área? Esse é o primeiro ponto. Então, quero que vocês pincelem um pouco sobre isso, sim. E uma vez que você se decidiu, como é que seria mais ou menos o approach de vocês, né? Eu acho que entre tá fácil e difícil, acho que vai ser unânime que a partir de 2023 para cá, tá obviamente mais difícil. Alguém discorda? Ninguém discorda, tá Não. muito difícil. Eu acho que antes, na verdade. Mas... Eu acho que nunca foi fácil de entrar, bicho, sendo bem sincero. Quase nunca. Sério? Assim, tirando os momentos óbvios que foi desenfreado o mercado, eu acho que antes da bolha começar e depois da bolha acontecer... Quando que é antes da bolha? Qual que é o ano que é antes da Tipo bolha? assim, 2020 a pandemia, tá ligado? 2019 pra cá, que foi uma bolha que eu acho
aconteceu, tá ligado? Só nesse período específico eu acho que, tipo assim, o mercado tava mais a ser receptivo, mas fora isso, bicho, eu acho que é um mercado que naturalmente é difícil de entrar. Pelo menos eu, quando eu entrei, eu achei difícil de entrar a primeira vez também. Eu acho que eu meio que concordo, porque com a pandemia mudou muito a dinâmica. Tipo, teve o boom de subida de mercado, aquela dança das cadeiras, e realmente mudou bastante a dinâmica. E meio que fez jus àqueles cursos que vendiam estude por 6 meses e pega uma vaguinha. Eu acho que aconteceu realmente de algumas pessoas estudar por 6 meses e pegar uma vaguinha naquele boom. E talvez acontecesse antes, mas numa frequência menor, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia tá bem raro. Só um adendo também sobre isso, assim, é que naturalmente trabalhar com computação não é uma coisa trivialmente muito fácil. Apesar de que tem gente que tem muito mais facilidade do que outras e tal. É natural isso também, a gente pode entrar nesse tema mais na frente também, sobre se requer muito talento para trabalhar com programação ou coisa do gênero. Mas o ponto é que, naturalmente, não é tão difícil trabalhar com programação. Então, você pegar, por exemplo, curso de nível técnico e curso de nível de graduação, bacharelado e tudo mais, as universidades, especialmente as públicas, tendem a reprovar uma porcentagem muito grande dos alunos que tentam ingressar nessa área de programação e tal. E, geralmente, as cadeiras principais que mais reprovam são as cadeiras de programação, né? Inclusive em cursos que não são necessariamente só de programação, ou que talvez tenha só a cadeira correlata ali de programação, coisa do gênero. Tipo, talvez engenharia ambiental, alguma cadeira do gênero. Tem lá programação na grade e a galera acaba reprovando bastante, por exemplo. Então, não é tão fácil como a galera já acha por padrão. É naturalmente mais difícil, é intrinsecamente difícil entrar na área de programação. Hoje o cenário é bem ruim. Eu fiz essa pergunta aí, mas foi quase uma pergunta retórica. Assim, todo mundo concorda que hoje, especialmente por conta do cenário econômico lá nos Estados Unidos, que tem afetado bastante o Brasil também, a gente pode entrar nesse tema mais na frente também, está afetando bastante o mercado e cada vez mais a gente precisa de gente boa e a barra subiu, inclusive eu nem me lembro a última vez que eu entrevistei um júnior, para ser bem sincero. Tá? Então é esse o gargalo que você vai encontrar hoje se você quer ingressar. Mas a barra subiu, eu diria, que porque estão sobrando senhas. Tipo assim, que é meio que com todas as demissões em massa que aconteceu, meio que deu um boom de seniors, de pessoas que tinham um certo tipo de experiência e que eram boas no mercado. E se eu fosse uma empresa e tivesse querendo contratar agora, eu provavelmente ia tentar pegar alguém com experiência por ser mais seguro, simplesmente. Agora eu posso fazer uma provocação, tá? E aí eu vou pedir a opinião da galera também. Aí já deixo o Rafael falar na sequência. Fazer uma provocação também. Será que tem de fato um boom de seniors hoje, relativamente comparado com o passado e tal? Ou a galera que se advoga como sênior? Porque todo mundo aqui tem bastante experiência entrevistando e a galera chega com o viés de ser sênior e a gigante maioria definitivamente não é das entrevistas que eu pego, por exemplo, para fazer, tá? Então tá aí, talvez tenha uma oportunidade, inclusive. Às vezes eu passo um teste que às vezes é até meio elementar, seja análise de algoritmo, ou seja talvez pensar algum approach ali, por exemplo, envolvendo Solid ou algo do gênero para o cara fazer e melhorar o código com boas práticas, algo do gênero, e o cara flopa já na primeira pergunta, assim. Então, e isso, se eu for chutar o número, tá? Aí é chute, é meu subjetivo, 70% para mais, assim. Então, eu vou deixar essa provocação um pouco, porque eu acho que tem isso também, a galera se advoga como sênior, muitas vezes não é. Talvez tenha uma oportunidade aí, né? Caso a galera queira entrar e tal. Com certeza tem muitas pessoas que superestimam a capacidade, e isso é notório nas entrevistas. Mas voltando até um pouco antes, no outro tema que a gente estava, que vocês tinham levantado, é que foi vendido por muito tempo que programação era um negócio que era para todo mundo, né? Eu lembro do Obama ali durante a campanha dele, até mesmo quando ele já era presidente, ele meio que colocou programação nas escolas americanas, meio que vendendo que todo mundo poderia virar um programador. E assim, o que é que eu penso, né? Para você começar, é bom você ter passado por pelo menos um grande filtro. Então, o Vitor acabou citando alguns filtros que existem, né? Tem faculdades, tem... Mas assim, quando você faz um curso de 6 meses e você manda bem nesse curso, não é um filtro muito bom para saber se de fato você é um bom programador ou não, entendeu? Então, você precisa passar por um grande filtro. Uma empresa boa também pode ser um grande filtro, né? Acaba sendo um pouco de escola para você, e ali você vai conhecer pessoas boas também, entender se realmente isso é para você. E sobre a questão dos sêniors, eu meio que fico nesse meio termo, porque, tipo assim, o David comentou que tem muito sênior. Eu acho que tem muita gente, eu concordo com o Vitor Alice, tem muita gente que se acha sênior, mas que de fato não é. Mas tem espaço também para quem não é sênior, porque nem toda empresa precisa de um sênior também. Tem outro viés, que é tipo assim, as empresas meio que tentam contratar sênior só porque é o cara mais experiente e coloca o cara pra ficar fazendo CRUD, coloca ele pra ficar fazendo atividades que de fato não necessita de um sênior. Eu acho que eu fui mal entendido. Eu não quis dizer que tem muito sênior em geral, assim, sobrando e que é fácil achar um sênior.
É porque, vamos supor que a taxa para achar um sênior bom antigamente fosse de 1 para 100. Hoje em dia tá mais fácil, com os layoffs. Por exemplo, saiu 10 mil pessoas do Google. Essas 10 mil pessoas aí já são pessoas que são experientes em passar entrevistas, já são pessoas que, em tese, não todos, mas em tese, pegaram problemas difíceis de lidar com no Google, e são pessoas que vão ter uma experiência a mais, e só de ter o nome Google no currículo, ele já tem meio que um passo a mais, entendeu, na entrevista. O que eu tô dizendo é que agora não é mais 1 para 100 a taxa. Agora tu vai ter que entrevistar menos gente para achar um sênior bom, mas a taxa pode ser 1 para 30, 1 para 50. Tem alguns fatores que confundem essas estatísticas, assim, que é porque, como hoje em dia tem muito pouca vaga que explicitamente é para júnior, as pessoas vão tentar se dizer sênior já para tentar concorrer às vagas, mesmo que elas não tenham a experiência necessária. E outro problema que tem é que, por muito tempo, até hoje eu acho que ainda, senioridade o povo define como tempo de experiência. Tempo de experiência não garante que você vai... Tipo, se trabalhou 10 anos fazendo CRUD, não significa que tu vai saber fazer nada de específico, assim, quando chegar num momento mais complexo. Porque, geralmente, as empresas querem um sênior, aí colocam, entre parênteses, do lado da vaga, experiência entre 3 e 5 anos. Aí o cara que tem 3 anos de experiência fazendo o site no WordPress, vai lá com um sênior. Obviamente que não tá dando match, né, na experiência necessária com a experiência que tá escrito na vaga. Aí tem muitas dessas coisas, tipo, o processo seletivo em si já gera algumas distorções. Aí é muito complicado saber exatamente o que é que tá acontecendo no momento. Mas uma coisa é certa, que vaga pra júnior quase não tem. Especificamente para júnior. É verdade. Que é praticamente Isso. Mas a gente não tá respondendo a pergunta, né? A pergunta é o que a gente faria, dado que a gente tá em tal Mas situação. beleza, eu acho que isso foi um bom briefing, assim, um bom overview sobre como tá a área hoje, do que a gente nota entrevistando a galera, especialmente tanto no Brasil como fora, né? Isso é uma visão geral, global, assim, do que a gente enxerga. O outro ponto, antes ainda de a gente falar de como, assim, eu vou até pincelar os pontos do Cássio que foram bem bons, assim, que é, por exemplo, o lance da gente entrevistar o cara que tem muita experiência. Já aconteceu, por exemplo, entrevistar um cara do ITA, que tinha mestrado, doutorado, 15 anos na área, tempo parecido com o que eu tenho na área de programação, que eu tô desde 2009. E o cara que tá na entrevista, por exemplo, porque, tipo, e com perguntas bem tranquilas, assim, tá? Perguntas básicas, assim, até algumas vezes, por alguns programadores que são mais sérios, seria até meio elementar, quase um insulto, o cara não sabia responder. Então, assim, o fato de você passar 15 anos, 20 anos na área, fazendo exatamente a mesma coisa, num nível, talvez, que não seja complexo o suficiente para você se arrogar como sênior ou algo do gênero, de fato, gera essa distorção, às vezes, assim, do cara, tenho 10 anos, então sou sênior. Tanto que tem teste que a gente passa por um pleno, talvez, que já aconteceu isso também. Sei lá, aquele teste básico, assim, na área de algoritmo que a gente passa, às vezes, né, antes do System Design ali. Acho todos os anagramas e coisa do gênero, lá, usando slide window, coisa do gênero, que é aquelas técnicas bem famosas que a gente costuma ver em análise de algoritmo. Um pleno resolve, o cara que é muito sênior, que tá muito tempo na área, não sabe nem por onde começar, assim. Então isso acontece também. Às vezes acontece a gente entrevistar um pleno, aí na entrevista de System Design ali, ou coisa do gênero, o cara esboça uma arquitetura muito melhor do que um cara que tá muito tempo na área. Então, só ter ali tempo de experiência no currículo e tal, não diz nada. Eu, por exemplo, não considero muito isso, não. Eu gosto de pegar bastante os projetos que o cara trabalhou, eu gosto que ele fale bastante dos projetos do qual ele trabalhou. Quanto mais projetos e mais tempo de carreira, em projetos distintos, com desafios diferentes, com graus de dificuldade diferentes, especialmente tendendo para a complexidade maior, que a gente pode até entrar no tema do que é complexo e o que não é, aí melhor para ferir a experiência do candidato e garantir que ele é um sênior na ponta, assim, né? Principalmente agora que existe a indústria de treinamento para entrevista, né? Então, existe uma certa indústria que te treina para... Então, sabem que anagrama é uma pergunta que aparece muito e tem toda uma indústria que já faz uma seleção de o que tu deve estudar para meio que ter rápido na cabeça quais que são as melhores soluções. Foi um exemplo até comigo, tipo, eu lembro que eu fiz uma entrevista com uma empresa chamada Chipo, e aí eles chegaram exatamente com a pergunta do anagrama. Como eu não tinha feito tão cedo, na minha cabeça veio as duas soluções, assim, que tu tem que escolher entre um e outro, entre colocar tudo no dicionário ou então meio que ficar dando sorte no string para poder reconhecer os anagramas. E aí o cara ficou me perguntando para qual solução eu iria na hora, e na hora não veio a ideia de qual era a motivação que eu estava indo pro dicionário, entendeu? Aí eu acho que para ele foi, o cara tá indo pro dicionário só porque é um dicionário e meio que deu ruim. Se eu tivesse bem fresco na cabeça, talvez eu tivesse dado melhores respostas, entendeu?
Talvez tivesse implementado mais rápido. Isso é foda, porque com a indústria de treinamento para entrevista, um cara chega meio que com a implementação de anagrama decorada, não gastou tanto de cabeça que tu gastou e consegue se sair bem na entrevista. Aí o pior, tá? Aí concatenando com isso que o David falou, tem exatamente esse ponto, que tem decorebas que você olha para um tipo de problema que, por exemplo, esse lance do anagrama, tem vários outros problemas que são bem parecidos, que você consegue reduzir um problema no outro, e pô, viu a cara de um array ali, precisa achar uma substring, precisa já talvez um conjunto sequencial numérico em cima de um array, coisa do gênero, já tem uma receitinha de bolo para isso, que é, por exemplo, slide window, né? Que geralmente a galera resolve esses problemas usando esse tipo de técnica. Então tem livros especificamente, tipo, o Cracking the Code Interview lá, que é bem famoso, tipo, a galera lê aquele livro de cabo a rabo e sai passando as entrevistas sem ser, talvez nunca ter tido, de fato, grandes experiências na área de programação, assim. Aí quando chega no dia a dia de programar e tal, talvez seja demitido rapidamente porque não tem a visão do dia a dia, né? De ser produtivo, chipar coisa em produção e tal, né? Então, e isso vai também para System Design, tá? Tipo, tem o Alex Chu, por exemplo, um cara bem famoso e tal, do Bate Bate Go, se não me engano, o canal dele é esse, bem legal, inclusive, o canal dele. O livro também é muito bom e tal. A galera lê de cabo a rabo também ali. Cara, ele fica um craque em passar em System Design também, sabe? Então, tipo assim. Exato. Até advogando um pouco pelos entrevistadores, né? Porque se você parar pra pensar, né, a gente aqui, né, a maioria da gente que faz entrevista, é um pouco difícil até você mudar. Eu não vejo o cenário mudando no curto prazo, certo? Pra isso. Eu vejo que os treinamentos vão continuar sendo válidos e as pessoas vão continuar fazendo as mesmas perguntas. Por quê? Porque é difícil tu montar um processo de contratação em que você consiga fazer ele com isonomia, em que todos os candidatos meio que passem por mais ou menos a mesma experiência. Então você tem que encaixar as perguntas meio que genéricas para que qualquer pessoa consiga fazer do lado do entrevistador. Então acaba que as pessoas do outro lado, do lado do entrevistado, vão decorando ali e tem todas essas ferramentas que vocês mencionaram, tem livro, tem treinamento. Hoje em dia tem o próprio Glassdoor, que o cara vai lá e olha e já tem as perguntas que são feitas nas entrevistas daquele local. Então assim, é um cenário que eu acho que não vai mudar muito. A entrevista, ela talvez tenha que sofrer uma revolução aí, para que a gente consiga avaliar melhor as pessoas, porque do jeito que tá hoje, vai ficar cada vez mais esse cenário. Eu não tô discordando da maneira que é feito hoje, entendeu? Eu acho que da maneira que tá feito hoje, tipo, eu acho que hoje é feito uma caça de red flags. No livro que o Vitor citou, acho que num dos primeiros capítulos, a autora explica que o processo de entrevista é uma caça de red flags. E aí, tipo assim, tu vai montar um processo em que tu consiga, que seja fácil tu identificar red flags. E aí tu monta um score partindo nisso, passa o candidato que teve menos red flags possíveis. Tu vai ter falsos positivos? Vai ter, mas, tipo, eu acho que a caça de red flags é eficiente nesse sentido. Porque não é fácil reproduzir um processo de entrevista bem feito em que tu tem aquela primeira parte codando, a segunda parte com system design e um terceiro behavior que tu tem que falar de experiência. Tu pode até passar mentindo em todos, mas é muito difícil tu replicar isso daí sem ter passado por experiência, tipo assim, tu conseguir fazer tudo do livro sem saber realmente codar, é difícil pra caramba. Não, perfeito, tá? Eu vou fazer até uma correção aqui no que eu falei, porque não foi exatamente o que eu quis dizer também. Hoje é muito fácil se passar como sênior. Vai na contramão de tudo que a gente acabou de dizer até aqui nessa frase. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que tá cada vez mais fácil o acesso para você conseguir se passar como sênior. Essa é a diferença. Agora, se você vai conseguir ou não se passar, é muito difícil, tá? É muito difícil porque é muito fácil pegar em perguntas, por exemplo, é difícil. Coisas que você naturalmente teria dificuldade se você não tem experiência na área de fato, assim. Desde coisas envolvendo trade-offs, por exemplo, de análise de arquitetura distribuída, microserviço, monolito, não na prática, assim, de você pegar o cara, se o cara realmente trabalhou ou não com coisas envolvendo esse lado, até análise de algoritmo também, porque às vezes você consegue meio que enforcar o cara ali na entrevista para garantir que não é só uma visão de decoreba que ele tem. Então é muito difícil. E essa caça às red flags aí que o David falou, é muito isso que a gente quer garantir, né? Quer garantir que o cara não seja, tipo assim, é meio que a gente tá querendo eliminar o problema pela raiz, né? Do cara chegar e depois demitir o cara no primeiro mês. A gente sabe que vai ter uma curva, a gente sabe que o cara vai demorar pelo menos talvez 6 meses para ser altamente produtivo, como um sênior que já tá mais tempo no time e tal. Então é muito esse lance, assim. Mas aí eu acho que dado esse overview agora, a gente pode tentar responder a pergunta inicial, que é beleza. Vou entrar, que a grande parte talvez do público também tem uma galera que tá entrando agora como full stack, ou tá querendo entrar na área de fato, né, de programação. Beleza, vou entrar, vou me dedicar para entrar e tal. O que eu faço, assim? Como é que vocês começariam? Se eu fosse começar hoje, eu acho assim que minha opinião vai ser uma bem chata, assim, que eu acho que o melhor jeito de começar é com a faculdade ainda. Tipo, ou um curso técnico ou uma faculdade, e no caso do curso técnico, corre o risco de ele ser muito atrelado a tecnologias, essas coisas, que
O caso que eu tô fazendo pra faculdade é pra, tipo, aprender lógica de programação, aprender, tipo, aqueles básicos mesmo em C, de gerenciamento de memória, saber como funcionam as estruturas de dados mais básicas, porque é muito importante, né, você ter esses básicos na sua mente quando você vai evoluindo. Porque tem um negócio, assim, que muitas dessas pessoas que fizeram cursos de 6 meses pra aprender super rápido no bootcamp como fazer um site em React super rápido, as pessoas geralmente vão ter grandes dificuldades em analisar um algoritmo, porque não sabem como funcionam, não sabem como funcionam as estruturas de dado básica, não sabem conceitos matemáticos que são importantes na programação. Tem muita coisa da faculdade que é importante, principalmente no início. Tem uma parte da faculdade que eu considero que já chega, dependendo da faculdade, né, dependendo do curso, que já chega muito longe, que tipo, computação gráfica. Eu acho que se a pessoa não tem desejo de trabalhar, por exemplo, criando jogos ou trabalhando com alguma coisa assim relacionada, fazer um CAD da vida, ele não vai precisar de computação gráfica na maior parte da vida dele. Não é algo muito básico, já é algo bem avançado e específico. Poderia ser, inclusive, optativo em algumas grades são. Tipo, eu acho que um problema das faculdades hoje em dia é que elas são muito enrijecidas quanto ao conteúdo. Eu acho que poderia ser mais aberto, tipo, pelo menos assim, a partir da metade, digamos. Você faz os 2 primeiros anos o básico mesmo de programação, que você tem que saber, porque senão você não vai entender os conceitos mais complexos. Mas aí, a partir de um certo ponto, você escolher a área que você quer ir, para você já ter algum tipo de direcionamento. Porque hoje em dia, o problema da faculdade é que você não tem muito direcionamento. Você aprende de tudo um pouco, mas se você não for atrás, você não vai sair empregado em nada. Você não vai sair sabendo trabalhar com nada, basicamente. Exato. Mas vai saber como funciona. Tá, um bom ponto sobre isso, tá? Deu um gango. Eu acho bem bacana, porque fazendo um retrospecto assim, eu tô com o Cássio, tá? Eu acho que o melhor jeito, o jeito ideal, se você tem tempo, aí tem a constraint do tempo também. Porque às vezes o cara tá querendo pagar o boleto ali na hora, tá louco pra arranjar um emprego pra ganhar 2K, por exemplo, pra sustentar a família, e talvez não tenha tempo de fazer um curso de graduação ou coisa do gênero. Então vamos supor que você pode se dar o luxo de fazer uma faculdade ou coisa do gênero, um bacharelado e tal, ciência da computação, coisa do tipo. Um grande ponto que a faculdade traz, que trouxe pra gente também, foi network, né? Inclusive, todo mundo se conheceu aqui por conta da faculdade, inclusive. Eu, por exemplo, indico pessoas que eu conheci na época da faculdade, todo mundo aqui já fez isso, ou foi indicado, coisa do gênero. Então, isso ajuda demais no dia 1 ali, e sem contar que vai facilitar demais também você ter algum estágio, inclusive para a maioria dos cursos, se eu não me engano, é requisito do MEC até, ser obrigatório para concluir o curso fazer algum estágio, obrigatório. Tem algo desse tipo na grade curricular e tal. Então, cara, ajuda demais, assim. E aí você vai trabalhar, e aí você vai ter uma visão do todo muito boa também. Pô, às vezes você vai fazer um trabalho de front-end, às vezes você vai trabalhar com sistema embarcado, com microcontrolador, coisa do gênero. Vai dar um background sólido muito massa sobre programação no estilo geral, que você, tipo, às vezes vai trabalhar com assembly, às vezes vai trabalhar com C, C++, às vezes vai fazer um compilador. Cara, se você realmente sugar tudo que a faculdade tem pra dar, fora todas as cadeiras que são muito relevantes, né? Tipo, sistemas operacionais, arquitetura de computadores e tal, tudo isso é vital no dia a dia. Sem essa base, você tende a não ser um sênior de tão alto nível, assim, na maioria das vezes, pelo menos é o que eu acho, tá? Então, assim, cara, se você pudesse dar o luxo, não cai na fantasia de que você vai fazer um curso de 6 meses, 5 meses, vai pagar 4K num curso e vai sair com um background de conhecimento tão elevado como essa galera que faz computação na USP, por exemplo. E eu também não acho que você precisa fazer o curso completo, tá? Você pode fazer ali 5 semestres, construir um network que você precisa e tal. Eu acho que os primeiros 5 semestres da faculdade, eles são os essenciais, assim. Todo o resto, no geral, qualquer grade que você pegue, aí é polêmico um pouco também, enfim, mas pode ser descartado, assim, tipo, no geral. Fez a cadeira de sistemas operacionais, fez as cadeiras ali básicas de cálculo 1, 2, que vai dar uma visão sólida também de engenharia, fundamentos de programação, estrutura de dados, análise de algoritmos, sistemas operacionais, sistemas distribuídos. Esse todo, assim, é o que você precisa normalmente, se você sabe bem, para trabalhar bem como um programador no dia a dia, assim, em qualquer área, front-end, embarcado de baixo nível, alto nível, ou programação em geral, assim, eu acho. Mas, cara, eu tô com Cássio, tá? Tipo, se puder, faça. Especialmente na instituição renomada. Né? Pô, se eu tivesse a chance de fazer, por exemplo, faculdade na USP, por exemplo, inclusive José Valim, por exemplo, se formou na USP fazendo engenharia eletrônica, se apaixonou por programação, porque as cadeiras lá eram compartilhadas, né, com as grades de ciência da computação, coisa do tipo. E hoje é um programador muito renomado que se formou lá, né, que vem com a base. Tem gente que não tem faculdade. O Akita, por exemplo, é um cara que eu sei que não tem, mas startou os primeiros anos iniciais e ele fez faculdade na USP. Então o cara pesa, querendo ou não, é uma formação de base muito boa. Né? Eu tenho que concordar com o Cássio também, é uma boa forma de você iniciar, tanto é que também para entender como funcionam as coisas, como é que é o passo a passo do pensamento, porque você dentro da faculdade, você formula o pensamento, como fazer,
que é que eu tenho que fazer, tipo, com quem que eu tenho que falar. Muitas vezes você tem que ser autodidata, que eu acho que é principalmente da programação. Eu tenho que concordar com o Cássio. Mas olhando para o outro lado, uma pessoa que não vai ter oportunidade, eu iria pelo caminho, focando agora, olha, puxando no ponto que tu falou de network, eu acho que ter network seria fundamental. Se você trabalha numa empresa que tem um setor de TI, talvez fazer amizade com esses caras, saca? Tipo assim, eu tô numa empresa, eu sou, sei lá, suporte, mas eu conheço o pessoal de TI, eu vou tentar ver o que é que eles estão fazendo, perguntar para eles, entendeu? Nesse sentido. Falar com amigos também, ter alguém que tem alguma ideia, alguma empresa, algum startupzinho que queira montar e tentar me correlacionar com ele de alguma forma, sei lá, participar de algum hackathon, mesmo que eu não seja programador, ou então ver alguns eventos da cidade. Mas eu ia mais por esse caminho, sabe? Se eu não tenho essa oportunidade, vejo se na minha empresa tem vagas internas que posso fazer algum tipo de transferência, tento fazer um network com essa galera, saca? Seria mais por esse lado que eu teria, olhando para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum na área, saca? Eu teria para esse lado. Fazer esse tipo de network, porque o network é importante. Eu concordo. Assim, Eu discordo. é porque assim, eu concordo em partes, porque quando eu olho pra trás, eu não cheguei a concluir, né, enfim, mas quando eu olho pra trás, eu vejo que a faculdade ela foi útil pela questão do network, como já mencionado, e ela foi útil em algumas cadeiras pingadas, que se eu pudesse dizer só quais são as cadeiras para as pessoas que estão entrando lá hoje, eu falaria, entendeu? Porque todo o ônus da faculdade faz eu pensar se de fato vale a pena. Se eu tivesse parado e alguém me dissesse, ó, essas aqui são as cadeiras que são relevantes, que nem essas que o Vitor Alves falou. Que isso aí tem livro, para cada uma dessas cadeiras, os professores eles praticamente seguem um livro só. Tipo, 1 ou 2 livros, entendeu? Então, se você pegar uma pessoa que já é formada, uma pessoa que já tem um direcionamento ali, uma guia, e ele meio que ele passa ali quais são as cadeiras que são relevantes, você corta muito tempo útil da sua vida que você vai perder vendo cadeira que, tipo assim, é totalmente relevante, entendeu? Mas eu não tiro o mérito da faculdade. Se você quer uma maneira segura de entrar no mercado, a faculdade com certeza é uma maneira segura. Porque você vai conhecer as pessoas, você vai conhecer pelo menos o básico ali, você não vai chegar tão perdido. Mas agora, se você quiser realmente cortar caminho, vale a pena você sentar com algumas pessoas que já se formaram, algumas pessoas mais experientes, para poder pedir uma orientação. É claro que muitas dessas pessoas vão querer cobrar. Aqui não tô querendo ficar promovendo coach, nada do tipo. Pega uma pessoa que você já tem familiaridade. Hoje em dia, a profissão de programador é bem mais disseminada do que era antes, né? Antigamente, eu chegava e falava, pô, sou programador, ninguém tinha a menor noção do que era. Hoje em dia, as pessoas já entendem, já tá mais próximo, então, muito provavelmente você conhece alguém. Então, fale com essa pessoa, veja o que ela pensa, o que ela pode direcionar. Eu não acho que a faculdade é só um jeito seguro de você entrar, não é a única maneira, certo? Eu discordo. O David é o cara do contra, novamente, tá, galera? Eu vou antecipar aqui. E é o único cara formado, inclusive, do grupo inteiro aqui, tá? E ele discorda. Um ponto também, tá? Justamente por eu não ter terminado, não concluí graduação e tal, fiz engenharia de computação no Instituto Federal, técnico eu concluí e tal, então tenho essa formação de base, assim. Eu acho que, deixando claro, tá? Ainda que você entre na faculdade, eu acho ainda assim que se você tem esse luxo, é a melhor forma possível, mas você não precisa concluir ela. E claro, né? Talvez você não tenha a noção do que é importante e do que não é. A gente fala hoje porque a gente fala hoje com esse grau de conhecimento também, que a gente está há muito tempo também na área e já sabe pincelar o que é importante e o que não é da graduação em si. Então, escutar, por exemplo, esse podcast aqui agora pode te ajudar bastante, porque a gente está dando alguma visão de cadeiras que são essenciais assim na formação básica. De maneira nenhuma eu quero dizer que, tipo, graduação vai ser um diferencial por si só por você ter concluído ela. E vale o adendo, se você, por exemplo, fez a graduação bacharelado, talvez você só perdeu tempo. Porque hoje tem faculdades EAD aí, por exemplo, que você faz para, enfim, né, para dizer que fez e tal. Isso não vai te agregar em nada, você vai pagar talvez uma nota muito maior que talvez um curso básico, um curso qualquer assim, tanto no YouTube gratuito, talvez seja melhor do que essa graduação em todo que você fez aí. Vou colocar até mais uma constante, tá? Se você pode se dar o luxo de você fazer graduação na instituição renomada. Universidade Federal do Ceará, institutos federais espalhados pelo Brasil, USP que eu citei, coisas do gênero, assim, né? Algo nesse nível. Discordo completamente, meus amigos. Tipo assim, eu colocaria as pessoas em 2 grupos, sabe? Eu colocaria pessoas com aptidão pra entrar na área e pessoas que não se julgam com aptidão. E dá até pra testar isso daí. Eu acho que se eu tivesse tentando entrar na área, Pra ser programador tem que ter talento, isso é um ponto também, né? Concatena aí já eu diria que não, mas esse é outro ponto. Mas eu tentaria separar as pessoas em 2 grupos. Para essas pessoas que não se julgam com aptidão, eu acho que a faculdade daria um norte, até porque você tem muito tempo para explorar muito da programação, e aí, querendo ou não, você vai conseguir ter mais tempo para absorver certos conhecimentos. Para uma pessoa que tem aptidão, eu acho que seria o nosso caso aqui, eu acho que a faculdade não é necessária em geral. Como que eu faria? Tipo assim, eu me julgo com aptidão para a área. E como que eu faria? Eu acho que ver vídeos
em geral, assim, para ter uma ideia do que é necessário para entrar na área, é uma maneira muito boa de começar. Começa vendo vídeo, tenta isolar o que é bom, o que não é, aí daí tu começa a selecionar. Com certeza, em alguns vídeos que tu vai ver uma galera te indicando livros, e aí tu começa a selecionar livros pequenos para começar a ler. Depois daí, eu acho que o mais importante é tu entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Qual a maneira mais rápida de fazer isso? Estuda pra caramba pra entrevista. Na entrevista, eles não vão cobrar um diploma, nunca. Na verdade, eu fiz um round de entrevista agora em janeiro. De todas as vagas que eu passei, foram muitas, eu só vi 2 empresas cobrando diploma. E sinal que tá mudando, porque no passado nem isso tinha. Então, na entrevista eles não vão te cobrar diploma. Tudo só tem que ser muito bom no processo de entrevista. E aí, cara, tem Lit Code para tu se testar, se tu tá muito bom no processo de entrevista. O Lit Code faz de 2 em 2 semanas uma competiçãozinha. Tu começa na competição sendo o último, e aí vai, com consistência até tu conseguir uma posição boa na competição do Lit Code. Eu acho que são 4 questões. Tu começa a se preparar. Com isso daí tu passa na primeira parte da entrevista, entendeu? Isso supondo que tu consegue, pelo menos, entrar que tu tem empresas contratando júniors ou que tu se passa por sênior de alguma maneira. Mas se tu for muito bem no processo de entrevista, uma empresa não vai te negar. Tipo assim, se tu for um cara que passou com 10 na parte de código e na parte de system design, tu também desenrolou, pelo motivo que a gente falou aqui, tipo assim, é muito difícil tu meio que mocar essas coisas. Mesmo que tu estude por fora, tu vai ter que ter absorvido algum tipo de conhecimento, ou a empresa não vai te negar. Depois, se tu tá dentro da empresa, tu vai começar a ter problemas reais e tu vai começar a buildar experiência. Esse seria, assim, um caminho para uma pessoa que tem aptidão, eu acho que seria o caminho mais rápido. Dado que tu entrou numa empresa boa e que tu vai pegar problemas complexos para resolver, tu vai começar a buildar experiência em cima disso e tu vai perceber que, por exemplo, tu lançou um PR que alguém reclamou da tua complexidade de algoritmo, no algoritmo que tu fez. Tu nunca vai ter visto aquele conceito na vida porque tu esquipou a faculdade, mas tu vai ser capaz de, com pouco tempo, assim, supondo que tu tem aptidão, tu vai ser capaz de absorver aquele conteúdo com algum tempo de estudo, entendeu? E vai atrás por si só. Esse seria o passo das pessoas que têm aptidão. Quem não tem aptidão, eu acho que indo pela faculdade seria o caminho mais, assim, é mais lento, mas tu se dá mais tempo de absorver conceitos e absorver o que tu precisa para entrar na área. A parte do networking eu também discordo um pouco, que eu acho que a gente está num grupo de exceção aqui, eu acho que a gente se indica e tal, mas isso não acontece em geral. A gente sai para beber algumas vezes e continua se vendo depois da faculdade, mas pelo que eu percebi, isso não é comum. Tipo, as pessoas depois da faculdade simplesmente perdem contato e já era. Por que eu acho que é difícil desse ponto? Porque eu acho que quando tu tá dentro da faculdade, tu tem a possibilidade do estágio. Se tu tá fora da universidade, tu conseguir... Porque pra tu chegar no ponto de conseguir entrar na entrevista, é um ponto também, né? Você conseguiu chegar na entrevista. Porque às vezes você nem chega nesse ponto. Por exemplo, vou dar o caso do meu primo. Tá começando na área agora. Ele passou meses para conseguir a oportunidade para uma entrevista, entendeu? Para conseguir chegar no ponto de ser entrevistado. Então, tipo assim, eu acho que é muito mais complicado, é bem complicado. Isso é foda. Você vai ter situação. Tudo que eu falei só funciona se tu consegue entrar na entrevista. Se, tipo assim, não tem empresa nenhuma querendo nem te deixar entrar no passo da entrevista, Aí eu volto. não funcionaria. Aí eu volto meu Mas passo eu também anterior, que eu não acho sei. que, de novo, network é importante. Se você tá no empresa, você tá trabalhando, independente se seja na área ou não, você tá trabalhando com suporte, você tá trabalhando como, sei lá, telemarketing, você vai lá com o cara, conversa, tenta conseguir algum tipo de network nesse sentido, entendeu? Pra chegar na entrevista é muito difícil de chegar no ponto. Mas tudo que tu falou, eu concordo em certas partes. Mas depende desse ponto crucial, entendeu? Tu chegou e conseguiu fazer a entrevista. Eu acho que tudo na universidade é mais fácil isso acontecer. Tanto é que não só estágio, bolsas da universidade renomada, que o Alisson falou, dá muita oportunidade. No IFCE, quando a gente estudou, era muita bolsa. Então a gente teve muita oportunidade de buildar experiência nesse sentido também. Não tendo emprego exatamente emprego formal, tá ligado? Exato. Um ponto também sobre isso, tá? E aí fazendo muita provocação pro David também, é que network não quer dizer exatamente, porque claro, aqui se estendeu para uma relação de amizade que foi extra network em si profissional. Quando eu falo de network profissional, é você se destacar, você mostrar seu trabalho de algum modo e você ser lembrado por pessoas que já tiveram boa experiência trabalhando do seu lado ali. Foi o nosso caso também, de certo modo, tá? É óbvio que é uma amizade tá além do contexto profissional, tem esse ponto, mas eu não considero que seja exceção. Se eu tivesse trabalhado com o Rafael, não tivesse a amizade que eu tenho com ele hoje, por ter trabalhado com ele, ter gostado de trabalhar com ele, eu indicaria do mesmo modo. Assim como tem outras pessoas também que já passaram, eu tive contato no IFCE, por exemplo, no Instituto Federal e tal,
Não gostei tanto de ter visto o que a pessoa mostrou na faculdade e tudo, porque receoso não indiquei. Mas se tivesse mostrado de fato bom trabalho e coisa do gênero, seria uma fonte de network ali também profissional, e não necessariamente tem um contexto de amizade envolvido e tal. Então, o meu ponto é de que você tem que aproveitar as oportunidades que a faculdade normalmente oferece, no comparativo de você não estar lá. Se você não está lá, sua chance é muito mais reduzida em termos de network. Imagina no contexto que eu O grande falei, lance tu é é uma aproveitar pessoa as com a oportunidades que a faculdade tem a oferecer. Tu pode entrar na faculdade, entrar calado, sair calado, e não ter contexto nenhum. Entendi. Mas imagina que tu é uma pessoa com aptidão e tu começa a contribuir com projetos open source em geral. Contribuir para uma extensão. Isso tanto contribui para o teu trabalho, como também é um ponto de E network não precisa ser uma com pessoas que estudam. contribuição, aquela contribuição, né? pessoas- Pode ser, sei lá, só ajeitar uma documentação, por exemplo, já adianta, não. É, Não, aí não, vai aí adianta também alguma não. coisa, mano. Não, mas calma. Não, mas assim, Entendeu? é uma boa entrada, né? É uma boa É entrada. um ponto de entrada, é um ponto de rapidinho. entrada para tu. Não só isso, mas tipo, é um ponto de networking também. Não, mas aí, colaborar com documentação para um júnior e tal, e É uma mostrar coisa boa. serviço, mostrar que está inteirado e tudo, é um pontapé inicial que pode ser interessante e um diferencial. Pontos É um ponto de também, entrada. Tem um ponto que é tipo Colab- assim, o cara quando ele lê ali pelo menos a documentação, ele vê um erro e ele conserta, é tipo assim, ele conseguiu entender o que ele tá fazendo, entendeu? Não é tão trivial assim, pra gente talvez seja trivial porque a gente já tá na área, então pra gente ir lá e com o conhecimento que a gente tem, fazer um comentário, uma documentação, não tem sentido. Agora pra um cara que tá começando, ele teve que entender todo o contexto, então eu acho que é Não, diferente. eu quis dizer que não só a documentação não é a contribuição em si, entendeu? A documentação pode ser um ponto de entrada para entender o projeto, para corrigir o que tá lá, mas tipo assim, visando, tipo, eu vou corrigir essa documentação para absorver conhecimento sobre o projeto. isso é um ponto relevante, tá, galera? A gente falou documentação e tal, mas pode ser uma contribuição de fato que esteja num nível acima de contribuir com documentação, por exemplo, e ela ser uma experiência ainda mais relevante no comparativo do que quem está na faculdade. Talvez tenha um network ali, talvez não seja um network talvez tão eficiente, tudo, pode chamar mais a atenção de recrutadores do que você está na faculdade, por exemplo. Então, é um diferencial, assim. Eu acho que a faculdade é um grande plus a mais, muito a mais. Porque você pode estar na faculdade, pode estar fazendo esse network e ainda assim está contribuindo com o open source, ainda assim escrevendo artigo no Medium, por exemplo, chamando a atenção, e fora as outras coisas também que podem ser bem relevantes. Né? Aí um ponto assim, vamos tirar a faculdade de lado, eu deveria já tangenciar um pouco dessa ponta assim de contribuição, open source e tal. O que mais além do open source, assim? E cara, open source é um diferencial absurdo, assim. Imagina que tu vai contribuir desde documentação ali no Node, na LibUV ou coisa do gênero, ou vai trabalhar no Fast API ali no Python, coisa do tipo. Pô, abre, pega uma issue ali, resolve ou coisa assim, por mais que seja menor ou algo do gênero, né? Então é um puta diferencial. Não precisa ser nem algo tão megalomaníaco, não, mano. Pega uma extensão do VS Code que tu gosta Eu e acho que vai do ter um VS Code projetinho que lá tu no gosta. GitHub. Já era. Pode ser algo megalomaníaco não, tá, galera? Pode ser exatamente isso, assim, uma extensão do VS Code que você gosta, pode criar uma lib assim que você acha que poderia ser maneira e tentar fazer melhor do que uma que já existe para um determinado cenário e tal. Pode ser um baita diferencial assim, especialmente para júnior que tá começando. Eu acho que vale também um cara enxergar o problema, né? Tipo assim, quando eu vou citar um exemplo, né? Eu tava em um dos projetos aqui na empresa e eu tava com necessidade de colocar teste de mutação e eu vi que não tinha um plugin da Azure pra isso. Eu fui lá e criei, tipo, foi muito rápido, deu pra criar muito rápido e não é muito rápido por causa do meu conhecimento, é muito rápido porque é simples mesmo, entendeu? Então, se você faz um projeto pessoal ali seu e você vê uma dificuldade no seu projeto, você sabe mais ou menos onde que você quer chegar e você vê que tem uma oportunidade ali, você atacar essa oportunidade, muitas vezes é muito mais simples do que você pensa. Assim, eu não imaginava que era tão simples você criar um plugin do Azure Pipelines, por exemplo. Eu descobri só depois que eu vi a necessidade, fui lá e precisei criar. Então, eu acho que vale isso também, certo? Quando você coloca a mão na massa ali, você de fato faz um projeto, mesmo que seja para você mesmo, pessoal, que pode ser inclusive usado como portfólio para você mostrar numa entrevista, algo do tipo. Então, vale você também estar atento a essas oportunidades. Exatamente. Basicamente, o que tá todo mundo dizendo é que é bom você também ter um portfólio seu, não só, tipo, tentar contribuir para o projeto dos outros, mas criar seus projetinhos, assim, porque como você nunca trabalhou, ou então, no máximo, fez um estágio ou outro, você ter algum projeto, assim, que você possa apontar no seu currículo mesmo, apontar para projetos, assim, que demonstrem que você é capaz de construir algo, já é útil pra caralho. Aí, galera, um outro tópico também interessante é que linguagem começar, que runtime escolher, ecossistemas, frameworks, libs e tal. Todo mundo aqui vai concordar que não faz muito sentido, por exemplo, começar talvez com Elixir. E eu tô falando Elixir porque eu sei que o Valim não indica, inicialmente, por exemplo, você começar com Elixir e tal. Isso equivaleria também, por analogia, talvez, pro Crystal ali. Go já é outra pegada, talvez, dentro da discussão e tudo.
Mas assim, que linguagem escolher, assim? Porque em diferentes faculdades, assim, por exemplo, eu sei que o Instituto Federal de Maracanaú, os caras começaram lá, pelo menos era até um tempo atrás, a galera introduzia programação com Ruby, por exemplo. E o foco era fazer você, primeiro, não reprovar. Programação já é naturalmente difícil. Então a Dev Experience pesa demais no começo. Então introduzir com Ruby, ou mesmo JavaScript, ou mesmo Python, pode ser um puta ganho. Só que várias universidades começam com C. Acho que a gigante maioria talvez comece com C, pelo que eu lembro. E eu acho que traz um ganho muito legal visando o futuro, assim. Mas o quão valioso é começar com C, né? Como é que vocês escolheriam, visando inclusive mercado, óbvio, né? Tipo, quero ser introduzido com essa linguagem, virar talvez um especialista nela. Não sei se é o melhor caminho também, a gente pode discutir. E aí pegar minha primeira vaguinha ali e tal, né? Como júnior, como planning. Olhando assim, eu acho que você teria que ver, pelo menos assim, eu olharia os top 4 linguagens mais usadas e teria baseado em cima delas, entendeu? Para ter um negócio mais estratégico. Quais são as 4 linguagens mais usadas? E depois disso, eu olharia aonde essas linguagens são usadas. Por exemplo, é usada no front-end web, é usada para fazer desktop, é usada para fazer aplicação mobile, é usada no back-end. Eu tentaria usar desse tipo de versatilidade também, entendeu? Olharia o que tem mais possibilidades de eu poder fazer mais entrevistas, no caso, ou então tem mais possibilidade de poder me candidatar. Eu começaria nesse sentido. Tu acha aí, só uma pergunta a mais, tá, Vitor? Que vai se estender para os demais também. Vocês acham que faz sentido o cara começar disparando para todos os lados possíveis, front, até embarcado talvez, ou várias outras coisas? Ou tu acha melhor nichar logo no começo, assim? Cara, eu não restringiria inicialmente. Assim, eu tentaria ver as possibilidades e quais teriam mais chances de poder entrar, saca? Poderia ser full stack ou alguma coisa nesse sentido, mas eu não me limitaria no começo. Depois, quando eu tivesse mais experiência, com mais conhecimento, aí eu tentaria mais restringir. Pelo menos comigo foi assim. Eu comecei com, tipo assim, a primeira oportunidade que eu tive era front, mobile. Eu fui, depois eu vi que eu não gostava daquilo, para front-end web, também não gostava daquilo, depois fui para back-end. Mas assim, de início eu tentaria abraçar o que eu conseguisse, entendeu? Considerando, assim, o mercado, assim, local do Brasil e que, como você é um júnior, né, você quer começar, provavelmente você vai ter mais chance começando com uma empresa bem pequena, não tentando de cara com uma empresa grande. Eu acho que Java provavelmente é a linguagem que você vai mais encontrar, assim, no mercado. Tipo, empresas que o foco delas não é TI. A empresa que tem um sistema lá legado em Java, ou que tem algum sisteminha assim, que faz alguma parte importante da empresa, alguma coisa de relatório, de pagamento, que é em Java. Tem muito isso nas empresas aqui do Brasil. Mas JS eu acho que ganha de lavado. E Java, se tu pegar Acho pegar que a não, estatística, cara. não? JS Jurava vai que... ganhar no sentido de, tipo, ó, se tu for, digamos assim, que tu quer ser um dev full stack. Se tu quiser trabalhar no back-end, tu precisa do Java. Se tu quiser trabalhar com mobile, Java e Kotlin são bem similares, então tu já vai ter alguma possibilidade de aprender fácil. E, tipo, muitas empresas mesmo, assim, tem sistemas bem legados que ainda são mantidos e que um júnior seria, tipo, o tipo principal de funcionário que eles vão querer, porque eles não vão querer pagar um cara super caro pra ficar fazendo correçãozinha de bug ou fazer CRUD de novo pra eles. São empresas que, como eu já disse, não tem foco em tecnologia. É tipo Java, outra que eu penso muito é PHP, porque tem muita coisa em WordPress aí no mundo, mas eu tô falando mais do Brasil, né? E com base com o que eu vi no mercado aqui de Fortaleza, né? Esses empregos, assim, que pagam menos, que requerem muito pouca experiência, geralmente são em Java, na minha visão. Eu vou, inclusive, tá? Só para corroborar um pouco a discussão, eu recomendo que vocês façam mesmo. Pesquisem no LinkedIn na parte de jobs ali, vagas abertas com Java e vagas abertas com JS e PHP. Java tá no topo, tá? Com algumas sobras, assim. Então, isso global, obviamente, né? No Brasil, localmente, eu não pesquisei aqui. Mas, tipo, Java pode ser um excelente caminho também, eu concordo com o Cássio. E eu diria mais, tá? Eu acho que a qualidade dos programadores no mundo, assim, isso é mundo. Eu acho que não é tão boa o suficiente. E se você é um cara que gosta e quer se aprimorar e quer se diferenciar, escolher as linguagens que são mais populares no mundo. Então, isso, vamos abstrair um pouco isso, né? Java, PHP, JavaScript, Python e tal. Até o Ruby também hoje com o Rails ficou bem popular, né? Recentemente, assim, de 2004 para cá. Tipo, são linguagens, são ecossistemas num todo, assim, que se você for um cara que gosta, tem aptidão, quer levar a sério o mundo da programação, você consegue se diferenciar muito nela e chamar a atenção. Pelo menos acho nessa impressão de vocês, né? Que escolha qualquer runtime ecossistema que você quiser, dificilmente você vai ver um cara que se diz sênior na área, mas que realmente tem um diferencial a tá usando aquele ecossistema ali, sabe? Assim, eu enxergo muito disso. Assim. Sempre é uma boa oportunidade, porque às vezes o cara fala assim, pô, o Go tá nascendo,
nascendo que eu digo assim, né? É um bebê se comparado com Java. Java tem mais de 3 décadas, o Go é de 2009, 2007, algo assim. Então, assim, não tem jeito, tipo, não tem como comparar, assim, quantidade de vagas. Mas tem empresas que estão nascendo e querendo cada vez mais devs focados em Go. Mas o quanto é esse percentual? Geralmente quem vai para Go é porque já tem experiência boa em outros times e vê o diferencial no Go e se especializa. Então, para mim, é cada vez mais difícil você conseguir trampar com Go ou Rush, por exemplo, né? Se você quer trampar para fora, sabe inglês e tal. E no caso do Rush é até mais complicado ainda, porque o nicho de vagas é até menor. Eu já pesquisei nos Estados Unidos, por exemplo, vagas em Rush, nem se compara, assim, Go ganha de lavada, por exemplo. Então, e já não é um percentual grande de vagas comparado a outros times e linguagens mais conhecidas, né? Então, eu diria isso como dica, assim. Pois é, então, continuando, né? Eu acho que é bom saber uma linguagem, assim, de uso geral, para back-end mesmo, que tenha, principalmente como Java, PHP, essas que tem suporte a uma parte web também, tipo, que já tem suporte a templates, essas coisas. E um básico de JavaScript só para poder entender mesmo, assim, se você vê um código de JavaScript, você sabe o que está acontecendo mais ou menos. Eu não acho que é tão interessante você começar, tipo, a estudar JavaScript para aprender Node e algum framework front-end, assim. Eu acho que realmente não é o caminho correto. Se a gente for abstrair um pouco, né, a discussão, daria para colocar mais ou menos umas 3 gamas ali de linguagens. Teria as linguagens mais usadas de mercado, teria as linguagens mais arcaicas, que são normalmente aquelas que, não todas, né, nem todas da faculdade, mas costumava ser pelo menos há uns 10 anos atrás, as linguagens que eram utilizadas ali para introdução à programação. E o terceiro seriam as linguagens que são hypadas, né? Então, assim, qual que eu pessoalmente acho que faça mais sentido? Você estudar uma linguagem arcaica, que são essas que normalmente introduzem a programação, elas têm uma série de drawback, você vai ter que saber algumas coisas que não são necessárias, que não serão necessárias na sua carreira, muito provavelmente. Pode ser que tenha uma situação ou outra ali que faça sentido você usar, mas no geral não vai fazer tanto sentido assim. Então, as linguagens hypadas pode ser um tiro no escuro, você pode acertar uma linguagem hypada que daqui a alguns anos seja a linguagem mais utilizada no mundo, mas é muito arriscado para quem está começando agora. Então, assim, o que eu diria que seria o mais correto seria realmente você mirar nas linguagens de mercado, que foram exatamente essas aqui que o Vitor Alves falou, o Muniz falou, o Cássio falou, que são linguagens que são mais utilizadas ali, que muito provavelmente você vai utilizar quando você estiver trabalhando, né? Então, na minha visão, faz sentido você mirar nesse tipo de linguagem, certo? Aí pode ser qualquer um dos N tops que existem aí, você talvez no futuro possa até olhar um top muito mais voltado para onde você quer, para sua área de atuação, seja front, back, mobile, enfim. Não, porque eu acho que um ponto que vale ressaltar também pra galera que tá começando, normalmente não vai ser uma única linguagem de programação que tu vai começar a ficar trabalhando, entendeu? Tu vai começar com Java, tu tem que fazer alguma coisinha com Python, ou tu vai ter que fazer alguma coisinha com script, PowerShell, tá ligado? Tipo assim, não precisa se preocupar tanto. Na verdade, tipo assim, você começa com uma coisa, mas não se apaixona por aquilo, tá ligado? Assim, normalmente não vai ficar trabalhando com uma coisa só. É só pra começar, realmente. Verdade. Mas o que eu ia falar é que o que o Rafael falou é interessante, e é interessante você mirar no mercado em geral, seja indo no LinkedIn, olhando quais que são as linguagens com mais empregos, seja indo no repost do GitHub, o Stack Overflow da vida, que eles fazem todo fim de ano. Mas mirem nessas linguagens que o mercado mais procura, porque com o número de desenvolvedores no mercado atualmente, as empresas estão cada vez mais procurando uma pessoa já especializada naquela linguagem. Eu lembro que agora em janeiro, quando eu estava entrando, tinha algumas empresas que procuravam pessoas que já trabalharam com Go, e para você passar para a primeira etapa da entrevista, você tinha que fazer um teste lá automatizado todo em Go, entendeu? Isso não aconteceria um tempo atrás, tipo, elas tenderiam a ser mais agnósticos. Então, o fato de já ter uma gama de desenvolvedores que já trabalharam com Go e no mercado hoje em dia, faz que essas empresas tentem selecionar para o primeiro passo da entrevista, ter trabalhado com Go e conhecer a linguagem como passo inicial. Eu acho que só um ponto, tá, David, como adendo talvez, é que isso que tu viu seja uma pontualidade, uma exceção, né? Tipo, no geral, acho que o grande grosso tende a considerar um perfil mais agnóstico mesmo ali pra entrevista. Mas tipo, pode ser um trend, entendeu? Isso, eu só comecei a ver isso depois dessa demanda de desenvolvedores a mais no mercado. Então, tipo assim, era como se antigamente as empresas não se pudessem dar o luxo de procurar alguém específico, com aquele conhecimento específico, e hoje em dia elas meio que estão se dando ao luxo de, cara, para entrar na primeira etapa de entrevista aqui, algumas empresas, foi exceção, obviamente, mas eu já vi algumas empresas, do mesmo jeito que eu vi algumas empresas cobrando currículo, e antigamente ninguém se dava ao luxo de cobrar currículo de maneira, currículo não,
de cobrar diploma de maneira nenhuma. Eu vi uma, duas, três cobrando diploma, eu vi uma, duas, três empresas já pedindo uma linguagem específica antes de começar o processo seletivo. Mas assim, até um ponto, elas não costumam pedir mesmo, entendeu? Deixa meio aberto e eu até acho que faça sentido, mas isso pode ser usado como critério de avaliação, porque soa estranho, mas não quer dizer que tu vai ser eliminado por causa disso, entendeu? Mas é um ponto de atenção, porque tu não tem proficiência na linguagem que tu tá aplicando, tipo... E outra, é sempre um plus, né? É sempre um plus, querendo ou não, mesmo nas empresas Perfeito. agnósticas, se tu chega e trabalha bem na linguagem da empresa e é fluente na linguagem que a empresa já trabalha, aquilo ali é um critério de desempate, é um plus pra ti. Sim. Concordo, sim. Eu acho que sempre vai ser um plus, óbvio. O cara pegou o Node bebê nascendo lá quando era alpha, 2010. Viu o Express nascendo, tá até hoje codando com Node e tal. É óbvio que ele vai ter uma vantagem competitiva no mercado ao concorrer por vagas em Node e tal. Então, natural, assim, é um plus. Concordo também. Agora, supondo um pouco da visão assim, pô, sei inglês, quero concorrer para vagas de fora. A gente tem o Cássio e o David, por exemplo, que aplicaram recentemente até para vagas de fora e tal, fizeram uma bateriazinha, inclusive. Cara, tipo, o que vocês estão notando assim para essas vagas de fora? O que é tendência e como é que um cara que está começando assim, tendencialmente pode querer concorrer para essas vagas de fora, assim, né? Supondo que ele já é um cara bem fluente e tal e quer testar o mercado de fora. Europa, Estados Unidos. O que vocês têm notado, assim? Assim, lá fora, pelo que eu vi, a demanda tá muito variada. Assim, pelo menos pra minha área que é sênior, né? Sim, a empresa não contrata quem tá começando na carreira. Tipo, eles só contratam quem já tem experiência, pra ser mais claro com o que é lá. E, tipo, eu acho que essa é uma tendência muito forte nessas empresas de fora, é que dificilmente eles querem contratar alguém do exterior que tá iniciando a carreira. Eu acho que é bem mais fácil a pessoa ter pelo menos 1 ou 2 anos de experiência no Brasil antes de tentar partir pra fora. Mas, assim, isso é baseado na minha experiência, né? Pode ser que tenha algumas vagas que eu nunca vi na época que estão por aí, procurando júniors do exterior. Mas o que eu noto é porque, basicamente, as empresas de fora querem contratar pessoas com mais experiência, mas não sempre querem pagar o valor que essas pessoas cobram nos Estados Unidos ou na Europa. Aí eles vêm atrás de funcionários aqui no Brasil, por exemplo. Uma coisa interessante sobre o inglês que o Vitor Alves falou aí é que geralmente tu meio que se cobra muito no inglês. Eu vejo muita gente se cobrando muito. E eu já trabalhei com pessoas que não têm aquele inglês que é inglês fluente, que fala rápido, que fala ok, mas que desenrola o básico e o suficiente, entendeu? Já trabalhei com pessoas também, tipo assim, já trabalhei com pessoas que chegam a atrapalhar o inglês. Eu tava trabalhando na minha empresa passada, lá nos Estados Unidos, eu falando com a galera lá, eu sempre debatia e discordava. Aí, Brasileiros, tu diz, certa hora, pessoas de outros lugares? Brasileiros ou nos pessoas... Estados Unidos. De Não, onde? fala aqui. Mas as pessoas que não eram tão fluentes em inglês, eram de outros lugares, que não Porque Brasil. eu trabalhava pela Biles Dev e tinha pessoas da América Latina em geral, do México para baixo. E tinha algumas pessoas que dava para ver que o nível de inglês era ok, mas na hora que ia falar com a galera lá dos Estados Unidos, meio que se encabulavam, meio que... E aí eu meio que numa discussão com o cara dos Estados Unidos, eu peguei isso, mas quando tu falou, eu tava discutindo sobre o PR do cara, mas quando tu falou com isso, ele não rebateu isso daqui pra ti não, porque não faz sentido. Aí o cara pegou e falou assim pra mim, ó, não, pra mim ele só fala isso. Aí foi muito foda, porque o cara, quando vai falar comigo, querendo ou não, ele tenta desenrolar um inglês meio que parado, mas eu tenho certeza que se fosse eu falando com ele, com o PR, ele certeza que ele iria apontar tais coisas, eu tenho certeza disso. Mas como era falando com alguém de fora que tem influência no inglês, provavelmente a linguagem foi uma barreira. Então, a dica que eu dou, mesmo que você tenha um inglês meio que parado e tal, mas se entende bem e consegue se comunicar minimamente, é meio que seja... Tente, entendeu? Tente mesmo, tente se comunicar e fale devagar que eles vão se esforçar para entender e ninguém é muito cri-cri, não. Eu acho que o brasileiro, em geral, o brasileiro, não, a galera da América Latina, em geral, tem essa Tem esse viés, né? Talvez. mentalidade, esse viés mais de querer ser fluente, coisa... Inclusive a galera gosta, inclusive, tipo, só do cara estar ali falando outro idioma, se esforçando e tal, o cara tem essa visão, até porque o americano médio, em geral, só fala inglês, tradicionalmente, tipo... E ele já vem também com a perspectiva um pouco melhor, assim, do cara tá se esforçando pra falar o idioma deles e tal.
Mas tem outro ponto também, eles não baixam o nível, tipo, eles são acostumados a falar. Quem é acostumado a falar rápido continua falando rápido, quem é acostumado a enrolar a língua continua enrolando a língua pra ti. Então, e Normal, né, isso é, galera? isso É é, igual pedir pra gente falar, tipo, pois reduzir o é, nível do português se estiver falando com um chileno, sei lá, e o cara não tá entendendo bem. Vai ser difícil, complicado. pois é, Mas entra também então, o fato do cara que tá falando pedir pra outra pessoa falar mais devagar, e assim, eu imagino que ele vai ser mais, ele vai ter o bom senso, né, é. de reduzir, Mas tipo, então. tu teria de ficar lembrando toda a chamada, porque eles realmente esquecem, eles falam da maneira deles, Não dá. O dia a Eu acho dia, que o faz dia a dia sentido. tradicionalmente ainda mais correria, war room, produção e tal. Eu acho difícil o cara ficar tendo esse mindset de lembrar sempre, assim. Pois Complicado. Nem é, faz mas uma sentido. coisa, uma coisa interessante é que tu vai se acostumando com o ritmo e tal. É algo que tu pega, entendeu? Tipo Aí assim. só um ponto, talvez, de contrapor um pouco o que o Deus está falando. É óbvio que se tu quer escalar em carreira, pô, quer bater às vezes tem um conhecimento de staff no Brasil, é um manager já sólido, ou quer talvez se aplicar e já tá saindo um pouco da tangente do papo. Quer se aplicar para uma vaga de fora e quer exercer um cargo de principal, um staff, algo do gênero, aí não tem muito jeito, né? Tipo, inclusive alguns fazem exigência crucial do inglês para essas vagas, assim, que eu já vi também. Então tem esse tema, assim, mas pro cara que é mais júnior, pleno, até sênior, acho que é muito comum a galera tá muito de boa, assim, se você é um cara que consegue se comunicar, entender bem, assim. Porque muda muito qual é a skill necessária, né? Tipo, o manager, ele muito mais fala do que coda. Então, se o Exato. cara não consegue se comunicar, e principalmente também esses papéis mais de decisão, né? Mais decisórios, tipo, staff, o principal, o cara vai entrar em muito debate. Se o cara não conseguir se comunicar, tipo, não tem sentido estar contratando ele, né? Até porque pode ter, inclusive, o cara pode ter contato direto quase todo dia, talvez, com o C-Level da empresa, coisa assim. E o diálogo é fundamental, assim. Talvez o cara code bem menos do que o normal, assim, comparado com o sênior do dia a dia, né? Então, mais daily, review, planning, rituais padrões, assim, que você normalmente vê nas empresas. E aí, tipo, mais boa. Mas, assim, E a talvez gente acabou entrando em um tópico que foi mal, Vitor Alice, que a gente não mencionou muito, né? Que é a questão do inglês, tipo, pra quem tá começando. Acho que não precisa, tipo assim, não vou dizer que não precisa, né? Mas não precisa dizer que, tipo, se tu quer. Cara, assim, o mínimo de inglês, mínimo, assim, mínimo mesmo saber, né? O trivial, assim, de conseguir ler uma documentação, ler papers e tal, eu acho que é o básico, assim, não tem muito como fugir disso. E normalmente para as vagas, né? Eu vou deixar aberto também pra galera, assim. Eu tô falando restringindo ao Brasil, tá? Normalmente para as vagas, tu sabendo o básico do inglês, assim, pra ler, né? Obviamente, a galera não vai cobrar algo desse tipo e tal. Talvez veja algumas vagas eu já vi no Brasil como um diferencial saber inglês, porque às vezes você precisa se comunicar com a consultoria de fora, ou você é uma empresa do Brasil que presta consultoria de fora e tal. E ter que estar todo dia conversando com alguém de fora. Isso acontece, né? Mas assim, no geral, acho que no grosso é ler básico. E, cara, não tem muito pra onde correr também se tu quer aplicar pra uma vaga de fora, é exercitar o inglês, né? Eu acho assim, é a dica básica, assim. Né? Até uma maneira de você ampliar seu portfólio de vagas no mundo, assim. E outra, eu diria que não se julgue, não tente se julgar o seu inglês. Sempre procure alguém que já trabalha na gringa ou que tem já trabalhou em algum projeto e pergunta, meu inglês tá bom? Porque aconteceu comigo especificamente. Você nunca tinha pego projeto em inglês nenhum. Na minha primeira entrevista, eu não sabia que o projeto era para fora. E aí foi muito bem na entrevista técnica. Aí de uma hora para outra, a galera pegou e disse assim: não, agora é a parte em inglês. E eu não estava preparado de maneira nenhuma para falar inglês naquela hora. E eu me julgaria como fui mal na entrevista em inglês, entendeu? Mas depois que eu passei, que eu perguntei a galera, eles disse, não, cara, foi até melhor que a média e tal, não sei o quê. Mas pra mim, o meu nível de inglês no tempo era bem ruim, mas suficiente. E eu não sabia disso. Outras coisas também que eu acho que vale a pena citar, assim, né? Queria ouvir a opinião de vocês também, é sobre soft skill, assim. Quanto que isso pesa na avaliação de vocês? Cara, pesa demais, assim. Não vou nem, né, vou deixar vocês falarem bastante, assim. Pesa demais, óbvio, mas o que vocês mais... Eu vou começar pelo Rafael, assim. Tu ali no dia a dia da Estônia, que tá entrevistando a galera e tal, especialmente nesses últimos meses, assim. O que tu nota, assim, de dificuldade que a galera tem na hora de estar ali num papo contigo, assim... Talvez em momentos finais, assim, já tá talvez prestes a conseguir entrar, porque é bom tecnicamente, mas talvez deixe a desejar demais na parte de soft skill. A galera pesa muito, talvez, pro lado técnico, às vezes pode acontecer também, né? E esquece do resto de você querer, talvez, ser o dev ali do fone de ouvido, fala com ninguém, e das tarefas que você é um cara que vou derrubar ticket, é isso. E o que tu acha, assim? Tem alguns pontos, na verdade, mas no geral gira em torno da comunicação. Então, é a maneira como tu se comunica não só com as pessoas técnicas, né, que aí tem muito uma questão também de ego do programador. A gente que trabalha nesse meio sabe que tem muito uma questão de... Às vezes as discussões entram em searas que não são necessariamente o lógico ali. Então, você consegue meio que pegar essa red flag na entrevista. Isso é algo que é pontuado. Se a pessoa ela consegue fazer uma discordância sem levar pro pessoal, sem usar a parte emocional. Então, a comunicação na parte do debate, ela é importante.
E também a comunicação não técnica, que muita gente acaba não prezando tanto, né? Que seria ali você comunicar, por exemplo, com seu PM, você comunicar com algum stakeholder. Tem muitas pessoas que não conseguem abstrair uma ideia técnica, uma frase técnica, algo técnico, para algo que outra pessoa de fora da área consiga entender. Isso também acaba pesando. Então, assim, claro que existem vários outros aspectos, eu estou citando só um, mas eu diria que o principal é comunicação, certo? Então você trabalhar para ser um bom comunicador, um bom orador, é importante para que você tenha êxito na programação, porque ficou por muito tempo esse estereótipo de que o programador é o cara que baixa a cabeça, coda ali, entra na caverna e sai o código pronto do outro lado, mas não, tem toda uma parte de interação. O Vitor até já chegou a mencionar dos ritos, né? Existem uma série de ritos que você tem que participar nesses ritos, você vai debater com outras pessoas, você vai discutir, e tem que ser um discurso, tem que ser um debate sadio. Também você tem que saber se comunicar, você tem que conseguir se expressar, porque no fundo, o seu código ele é muito importante, mas a maneira como você entrega ele do ponto de vista de comunicação também é relevante. Então eu diria que é isso. Um ponto que eu ia citar é que eu estou fazendo parte da comissão de entrevista da DIU, só estou lá há 5 meses, mas estou fazendo parte. E aconteceu recentemente de a gente ter alguns candidatos para levar em conta. Tinha um candidato em específico que ele era melhor tecnicamente, inclusive, porém ele falhou muito na parte de comunicar o que ele fez, em geral. Eu acho que não, eu acho que ele saberia comunicar melhor, entendeu? Só não se preparou para isso. E eu acho que você consegue se preparar para comunicar essas coisas. É complicado, eu sei que é complicado, é um soft skill difícil de desenvolver, mas é algo preparável também e algo que você tem que julgar, querendo ou não. E tem um livro muito bom sobre isso, que tu até falou um ponto que muitas pessoas têm essa visão de que, por exemplo, ser carismático é algo inato. É claro que tem ali tem algum skill que realmente é inato. Tem pessoas que naturalmente elas conseguem ser mais carismáticas, mas você consegue trabalhar de certa maneira para ter um mínimo aceitável ali. Existe inclusive um livro muito bom chamado O Mito do Carisma, que ele trabalha esses pontos, como você pode melhorar para ser uma pessoa mais carismática. Eu ia comentar sobre também, concordando com o que o Rafael falou, essa parte da questão da comunicação, mas também gerenciamento de tempo, como você se organiza para fazer as coisas, essas outras soft skills eu acho que também são importantes na hora que você estiver fazendo entrevista, demonstrar como é que você se organiza, como é que você gerencia meio que o seu tempo também. Acho que uma soft skill importante, e não é fácil você aprender também no começo. Né, eu acho que um ponto também para esses 2 centavos assim, no que vocês falaram, né, concordo com tudo basicamente, é sobre o lance também assim, tem pessoas que naturalmente são mais introvertidas, normal. Eu sou um cara mais extrovertido, eu tenho facilidade para falar e tal. Eu, durante muito tempo, também li muito, isso facilita, por exemplo, na retórica, na oratória e tudo. Então, assim, temas diversos que não só computação, tá? E tem gente que tem esse background. Tem um cara que é o cara do RPG lá atrás, que é um cara que tem um raciocínio lógico apurado, é um cara que se desenvolveu de outro modo, e ele é um cara mais introvertido. Esse cara naturalmente vai sofrer mais na parte de soft skill e vai tender a brilhar mais talvez em outras áreas. Então, assim, o papel do recrutador também ali, né? Não só do recrutador, mas do cara que está te entrevistando, é perceber isso, e aí tem uma barreira bem tênue aí, até onde isso vai atrapalhar no dia a dia do trabalho, assim. Então é complexo, né? Mas tu também não pode ser o cara da caverna, igual o Rafael falou, que é o cara que coda, é um cara brilhante, é um cara que, sei lá, absurdo, assim, Linus Torvalds da vida, mas que é um cara... E esse cara, inclusive, pessoal, tá? O Linus, ele é uma exceção, assim. Ele é um cara muito conhecido por pregar, talvez, má práticas nessa área de soft skill e tal, mas ele é uma exceção absurda. Não se baseia nessa regra, nessa exceção, como regra universal, porque definitivamente não é. Você tem que ser um cara bom de se trabalhar, tem que ser um cara comunicativo e, sobretudo, ao meu ver, proativo, assim. É o cara, tô enxergando que isso aqui pode dar um problema, eu acho que pode dar um problema, não só falar por falar, né? Mas tipo, pô, cara, eu acho que essa frente aqui que tu abriu aqui agora desse Refactor, hoje desmontar o que a gente tava fazendo para abstrair isso num serviço novo, coisa do gênero, vai trazer mais gargalo pro time no longo prazo do que agora. Tem cara que consegue enxergar isso tecnicamente, mas não fala porque ou é introvertido e tem medo, por conta de talvez de perfil de cargo na empresa, ou porque simplesmente, às vezes, tá cagando, assim. Isso pode acontecer também. E aí, na entrevista, a gente consegue identificar mais ou menos isso, assim. Até por experiência e tal, a não ser que você é um cara que consiga mentir bem também, que aí não tem como, às vezes, isso acontece. Né? Então, mas a ideia é justamente essa que o David falou lá atrás, das red flags e tal, né? A gente tentar eliminar o problema pela raiz antes, pegar esses problemas durante os papos de system design e coisas que você passou ao longo da carreira, para minar um pouco desse problema, assim. Sim, galera, mas, assim, pensando... A gente já falou muito de entrevista, em geral, mas eu acho que a gente não apontou o que que poderia... O que que você espera de um candidato que está fazendo entrevista? Assim, o que que eu, quando estou fazendo entrevista, eu cuido de cada mínimo pontinho para garantir que eu não vou cair numa red flag
de cara, entendeu? Eu sei que o cara que tá me entrevistando, ele tá caçando red flags. Como que eu fujo de entregar para ele essas red flags, entendeu? Então, um ponto que vem na minha mente de cara, assim, é que na hora, vamos supor que eu tenho uma home task para fazer. Eu fiz alguns agora em janeiro, quando eu caí no layoff. Se eu estiver fazendo uma home task e de alguma maneira me perguntam, eu tenho uma decisão arquitetural para fazer, e essa decisão arquitetural leva a alguma polêmica, de alguma maneira, eu vou fugir da polêmica. Exemplo, tem uma arquitetura muito nova, tem uma arquitetura muito nova que saiu agora no mundo iOS, Viper. Mas tem uma arquitetura que é a padrão. Eu vou para padrão. Eu estou desenvolvendo uma arquitetura no JS, saiu um framework ontem que lançou uma arquitetura nova. Eu vou para Control Service, dar o repository da vida. Então, tenta manter o padrão, tenta fazer o cara que está lendo aquele código estar o mais confortável possível, entendeu? E tenta não fazer ele se perguntar, tenta não ele cair em polêmicas e ficar te questionando enquanto ele está lendo aquilo. Acho que seria o primeiro ponto, dado uma home task. Dado um código, um live coding, eu diria o mesmo. Tente não cair em polêmicas, tente não dar chance dele te fazer aquelas perguntas difíceis. Eu acho que eu consigo até emendar, que também vale para esses dois exercícios, né? Que é você não tentar enrolar o entrevistador, que acontece muito, principalmente agora nesses tempos de IA. É muito comum você ver pessoas querendo enganar o entrevistador. Então, assim, se o cara for um cara que ele realmente não sabe, o entrevistador, ele realmente não sabe o que ele tá fazendo, você conseguir enrolar ele, você até entrar nessa empresa, só mostra que o filtro dela é muito ruim. Então, assim, você tá entrando numa empresa em que qualquer pessoa entra, basicamente. Então, você vai estar ali na média de pessoas que, enfim, no geral, não vão conseguir contribuir com a sua carreira. Agora, se você pega um cara que é mais experiente, ele vai perceber que você tá tentando enrolar ele. E ele vai, muito provavelmente, negar a sua vaga. Então, assim, e não é só enrolar na questão de código também, né? É enrolar também na questão da pergunta. Então, o cara faz uma pergunta, você não sabe, você não quer dizer que não sabe e você acaba tentando sair pela tangente ali, respondendo outra coisa. Muitas vezes você acaba se complicando ainda mais. Então, é muito melhor você falar que não sabe mesmo, ser honesto, porque isso também é pontuado, a honestidade na entrevista. Se falar que não sabe, você falar que nunca viu, que nunca trabalhou com, é aceitável, é uma pergunta aceitável, né? Muitas pessoas têm receio de fazer isso. É uma pergunta, não, perdão, é uma resposta aceitável. E às vezes, o Bonsegue vai dizendo que às vezes tu foge de em inglês chama rat roll, tu foge de um buraco de coelho aí, só em dizer que não sabe de cara daquela tecnologia. Ah, nunca trabalhei com isso, cara. Porque se tu disser que sabe, o cara vai fazer perguntas rasas, mas ele vai complicar eventualmente, entendeu? Vocês falaram tanto de como responder, né? Mas também é importante você fazer certas perguntas. Tipo, tu falou, David, sobre coisas polêmicas. Digamos que durante uma entrevista de live coding, você tá fazendo a atividade, aí você, tipo, tem dois caminhos que você pode seguir. Não custa nada perguntar pro cara que tá lá te assistindo: olha, eu tô pensando nessas duas coisas aqui, o que é que você acha melhor? Eu posso fazer qualquer uma? Ou então, no caso de uma home task, se algo não ficou claro, começa a fazer, mas manda um e-mail confirmando, sim. Olha, não ficou claro esse ponto aqui, não tenho certeza. Porque, tipo, pode ser que se você for só pelo que tem na sua cabeça, não você faça algo diferente do que o cara espera. E o cara tá lá pra dizer o que ele quer. Tipo, ele tá lá de boa. Ele não tá lá na entrevista só pra ficar te olhando pra ver se tu não tá olhando o chat GPT, não. Ele tá realmente lá pra te auxiliar a fazer o que ele quer. Não é tão relevante assim pra gente, mas que no geral, quando você tá fazendo entrevista, não fale mal dos seus empregadores antigos, quando você tá fazendo a entrevista. Isso pega mal. Certas coisas que você fala na entrevista vão pegar mal, que são as red flags e o David. Essa é uma delas. Levem isso. Eu acho que é interessante vocês... Tipo assim, se tiver algum problema na empresa, falem de outra forma. Uma forma mais... Não exatamente... mais eufêmica, assim, por assim dizer, entendeu? Se tiver algum problema com a empresa anterior. Mas é no geral, assim. Não é exatamente o seu primeiro, na sua primeira entrevista, mas seu segundo emprego, ou quando tipo, você vai procurando, levem isso em consideração. É uma excelente dica, sim, Vitor. Até porque, tipo, quando tu vai fazer o processo de entrevista, o ideal é que tu meio que entreviste a empresa sempre. É uma dica que eu dou. Tipo, como é que vocês trabalham? Como é que é o dia a dia? O que é que vocês usam de fato? Já passaram por esse problema, dado que usei isso? Entendeu? Tipo, o cara vai gostar se tu fizer isso, assim. Eu adoro quando o cara é proativo nesse sentido, assim. O outro ponto também que eu acho bem relevante, e vale para qualquer espectro do perfil de candidato, assim, seja ele júnior, pleno, sênior, enfim, é muito lance de você saber lidar com fazer as perguntas certas, seja no system design ou na área de algoritmo ali, por exemplo, problema de otimização que tu for resolver. Dado a entrada, o que tu quer como output, assim? É isso. Saber, porque às vezes depende. Se for no lead code vai ficar mais explícito, mas se não for,
tu vai ter que saber perguntar, entendeu? Tipo, aí de cara vai dizer, pô, talvez eu não tô pensando na solução ótima pro caso que tu tá esperando, que talvez seja O de N. Mas eu acho que eu consegui por um lado aqui, N ao quadrado, a gente pode trabalhar em cima disso. O que que tu acha, entendeu? Tipo, tu jogar essa honestidade e deixar claro que tu sabe que pode ter um caminho melhor, já ganha pontos na entrevista, assim. E você nem começou a codar ainda, né? System Design, por exemplo, para fugir dessas coisas, dessas red flags e tal, de polêmicas e coisas do gênero, é sempre bom você deixar, o Alex Chu, ele deixa isso muito claro em todos os projetos que tem lá no livro. Então ele deixa claro assim, pô, quais são os requisitos não funcionais? Quantos usuários concorrentes vão estar usando a plataforma? O candidato vai te dizer isso. Tipo, qual o throughput esperado, mais ou menos? É esse. Qual o time que eu tenho para manter esses projetos? É esse. Isso vai te desviar naturalmente de polêmicas que poderiam surgir se você não tivesse feito essas perguntas iniciais, assim. Então acho que eu E daria essa... eu diria outra, tipo, se o cara não te disse e ele só te deu o problema, ele está esperando que você pergunte esse tipo de pergunta. Exemplo, se eu só te deu o problema e tu começa a fazer um system design sem saber nem para quantas pessoas vai ser esse sistema, já mostra que tu não tem a senioridade de tal nível, entendeu? É bem claro. Então, perguntar para quantas pessoas são esse sistema e quais são os sistemas que tu vai integrar, quais são os requisitos não funcionais e funcionais, é algo que o sênior faz. Ninguém começa a fazer o design do sistema sem saber para quem é, entendeu? E é tipo assim, isso faz parte do dia a dia, tá? Eu tive que tomar uma decisão recente no projeto. Eu tive que optar por um banking graph. A gente usou o Neo4j, tá? Vou dar um exemplo de um caso aqui. O Neo4j é a licença dele Enterprise para você ter ele gerenciado no Aurora. Aliás, Aurora não, perdão. Aura é 91k dólar por ano. O que é, né, tipo, bem... É um gargalo fazer esse tipo de escolha. E aí, a gente não pôde ir por gerenciado, bonitinho, estilo like RDS ali, padrão, com Postgres e tal. Então, o requisito não funcional é, tá, para quantos usuários concorrentes é isso? Eu vou ter no máximo em pico 100 usuários concorrentes. Então, beleza. Eu não vou ter talvez um uptime ali de 99.9 ali e tal, tipo o padrão que o Aura me daria, mas DevOps, tu consegue me garantir quanto? Eu consigo garantir 93. Levei isso pro time, isso tá dentro, entendeu? Então, tipo assim, são coisas que tu vê em livros, e se tu tá pensando com essa visão, isso naturalmente o cara vai gostar desse tipo de approach assim, na hora da entrevista. Porque ele sabe que quando surgir esse tipo de discussão na empresa, tu vai tentar se guiar com base nesses princípios, entendeu? Então, a dica que eu dou, e vale para qualquer perfil assim, um júnior, eu sei que talvez seja mais difícil que a gente tá falando, talvez a gente tá fugindo, né? O júnior talvez não tenha essa visão, óbvio, mas se tu pudesse munir um pouco desses argumentos que a gente tá dando aqui, especialmente para a parte de análise de algoritmo, talvez esse design nem faça muito sentido, né, para um júnior, é uma parada legal. Outra parada que eu dou de dica, sempre tende a ir pro simples, tá? O Fowler, o DHH, vários outros caras grandes, né? Eu tô falando mais de back-end estritamente agora. Até vou pedir pro Cássio fazer uma tangente e falar sobre front também, do que ele vê normalmente hoje, SSR, SGR, se isso for uma sigla direita, cara, tu me corrige. O que a galera SPA tradicional usar ou não usar e tal, isso vale também pra front, vale pra back-end, assim. Então, tipo assim, quando tu for designar uma solução, fala assim, cara, tendencialmente eu prefiro ir pro simples. Eu prefiro ir, talvez, por exemplo, no back-end, ir pro monolito com Rails, estilo MVC padrão, porque eu sei que já tá funcionando há muito tempo. E quanto mais aquilo passou pelo crivo do tempo, melhor é, geralmente, para soluções gerais, assim. É uma boa dica que eu daria também, assim, pra galera. Aí eu queria que o Cássio também falasse um pouquinho sobre a parte do front, assim, né? Tipo, dicas que tu daria, assim, pra uma entrevista, assim, no front-end, já que tu falou muito de back-end aqui no geral. No front-end, assim, o que tu diria, assim, pra galera? Ir por esse caminho de simplicidade? Se for por esse caminho de simplicidade, o que é o simples no front-end hoje? Assim? Digamos, front-end geralmente não tem system design, né? Porque é algo bem menor o escopo. Mas o que eu diria, por exemplo, numa home task, é que se tu já conhece uma library que tu usa, por exemplo, React, é melhor tentar usar ele do que tentar, por exemplo, aprender uma nova que tá mais no hype, por exemplo, Svelte, que lançou coisas novas recentemente. É melhor tu usar o que tu já sabe, coisas que tu já tem experiência usando, porque, por exemplo, quando o cara for te perguntar, por que tu fez isso aqui? Aí tu pode dizer, eu já tinha feito um projeto com isso e tal, já conheço como funciona. E tentar evitar complicar as coisas no sentido de criar uma arquitetura com Redux, cheio de middlewares, essas coisas. Tipo, se a home task não precisa disso, deixa só o React lá simples, puro, não faz nada demais. Usa o Fetch API do próprio browser, não vai complicando se não tiver necessidade. Só complica onde for necessário. E tenta evitar usar bibliotecas de fora, porque esse é um problema que muito projeto front-end tem, que é a galera que enche o node modules com 50 GB de biblioteca. Tenta usar tudo que tiver nativo possível,
porque aí até demonstra que você conhece bem a linguagem do JavaScript, né? Que é importante. Outro ponto da entrevista do front-end é saber coisas básicas, tipo, saber como funciona um set timeout da vida, como quando tu tem promises, quando é a ordem que elas vão ser resolvidas, dependendo de como é chamado. Saber fazer um debouncer simples, caso o cara peça pra você fazer numa entrevista de live coding. Essas coisinhas assim que são detalhes no dia a dia, mas que geralmente é o que eles vão querer saber se tu... Numa entrevista de quem é júnior que tá iniciando, eles vão querer saber, esse cara já fez um site mesmo? Ele sabe fazer um botão funcionar? Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Assim, indo para considerações finais, assim, o que eu daria, talvez uma dica, especialmente para quem é júnior, tá? Então, tipo, querendo ou não, a experiência de você programar e tal, ela tem que ser, sim, uma experiência gostosa, tá? Tipo, uma experiência agradável, legal, uma caminhada bacana, assim mesmo, assim. Você tem que se sentir bem codando e tal. Óbvio que se você está preocupado em querer pagar o boleto ali no dia a dia, e tu está querendo entrar em programação muito por conta dessa pira exclusivamente, eu acho que tu vai ter um gargalo lá na frente daqui a pouco de ter um burnout, ou tipo, se não tá fazendo o que gosta realmente e tal, talvez seja melhor procurar outra coisa. Mas eu sei também que existe esse lado, né, daquela escolha intertemporal de que troca, que o que você precisa ali, tá lidando com coisas que são muito urgentes, né? Tipo, muito urgentes do dia a dia, assim, que é pagar a conta e sustentar o filho e a família. Tem esse lado também que eu sei que é muito, muito palpável, assim. Mas, tirando esses casos mais raros, assim, não mais raros, mas esses casos mais fortes, eu diria que procura sempre ser um cara que tá gostando do que tá fazendo, assim. Então, pô, vou ser um especialista no JavaScript ali no front, com React, SPA, coisa do gênero. E vou me mergulhar a fundo desse mundo de front, beleza. Mas, cara, tenta fazer isso de uma experiência agradável também, gostando de computação, sabe? Sempre pesquisando, sempre lendo, sempre pegando boas guidelines, boas referências. Uma dica que eu dou pra geral, assim. Sempre procure os caras que estão há muito tempo fazendo isso bem e que é altamente considerado pela indústria como um cara, assim, uma referência. Então, Fowler, tem um cara mais polêmico que é o Bob Marsh, né, o Wacom Bob e tal. Ele é um cara mais polêmico e tal, por algumas opiniões políticas que ele tem, especialmente no Twitter. Mas, cara, independente disso, se você olhar o livro Clean Code e várias das coisas que ele escreve, ele é muito referência. E ele é muito cultuado, inclusive, pelos pares dele. Fowler, Sam Newman, próprio Git Rick também e tal. Então, pegar essas referências, sempre tentar se apoiar nos ombros dos caras que são gigantes na área, é sempre melhor do que pegar a opinião, por exemplo, de um cara como eu, de um cara como o Cássio, de um cara como o David. Tipo, os caras já estão há muito mais tempo fazendo isso, e fazendo isso bem, e sendo reconhecido pela indústria por isso. Claro que eu não estou dizendo que você deve descartar o que a gente está falando só porque a gente não tem o mesmo grau de autoridade, talvez, no mercado que esses caras. Mas eu, por exemplo, bebo muito da fonte desses caras, vou formando minha opinião com base nisso, óbvio. E isso vale para tudo na vida, obviamente, né? Se você vai, por exemplo, escolher se consultar com um determinado médico, por exemplo, ou vai pedir uma consultoria de economia para alguém, tu tem que ter uma visão um pouco crítica de como tu seleciona essas pessoas. Um mínimo básico tu precisa saber. Isso vale para nossa área também. Então, algum senso crítico tu tem que ter, entendeu? Porque senão você cai na parafernália absurda de ficar talvez perdido por opiniões de terceiros que nem você considera tanto, assim, às vezes. Mas não tem a referência, e por não ter a referência, acaba caindo no conto dessa galera. E pra quem é leigo, é muito fácil cair no conto de um cara que tá mentindo, assim. Então, procurar sempre se respaldar por opiniões críticas de pessoas que são grandes na área é o melhor caminho. Eu completaria dizendo que tempo de experiência não necessariamente te faz ser um sênior ou um desenvolvedor da X. Tu tem que estar se aprimorando de tempos em tempos. E tu tem que se autoavaliar. Uma boa recomendação seria de 6 meses, se pergunte o que tu aprendeu, por que tu é um desenvolvedor melhor. Eu vejo muita gente chegar nos vídeos do próprio Trigger Sênior e dizer, cara, me considero sênior, já tenho tantos anos no mercado, mas não tenho nem um décimo, um centésimo do conhecimento que tu tem. E aí, isso é muito sobre aquele mito de com 10 mil horas você é um especialista em qualquer coisa. Não são 10 mil horas à toa. Não pense que se você passar 10 mil horas jogando xadrez, você vai ser um especialista em xadrez e vai estar no top 10, no top 100, vai virar um gênio. Não, você tem que gastar a cabeça com isso e tem que ter um feedback loop em que você se autoavalie se você está aprendendo ou não. Isso acontece para tudo que você for fazer na sua vida, inclusive programação. Se você não se autoavaliar, passar do que você aprendeu no último período de tempo, pode ser uma semana, pode ser 6 meses, você vai se estagnar e realmente não vai evoluir daqui. Eu posso complementar isso que o David falou também, o que eu ia comentar mais ou menos nessa mesma linha, que é muitas pessoas caem na trap de se acomodar na stack, se acomodar no problema que a empresa está passando, né?
tá entregando para ela ali. E vai entrando naquele loop ali de já saber como resolver praticamente tudo, não tem mais desafio, e como a empresa tá pagando bem e você tá ali, você tá conseguindo exercer de alguma maneira a sua profissão, você vai achando que isso é o suficiente. Então é não se conformar com os mesmos desafios que a empresa tá passando, é buscar desafios diferentes. Não necessariamente você precisa sair da empresa, né? Dentro da própria empresa você pode achar outras oportunidades. Então assim, tá sempre se desafiando, tá sempre tentando perceber se você tá na zona de conforto ou não, certo? Eu acho que isso é importante. Que é tipo assim, pensar em maneiras diferentes de resolver os problemas, né? Muitas pessoas querem resolver o problema da maneira mais simples possível. É, isso aí. É tipo assim, cara, estuda, vê Entendi. outras maneiras de resolver, ver qual é a melhor, entendeu? É uma boa dica também. E nessa linha que o David falou, que o Rafael falou também, essa linha de ter como ter o feedback. Então eu faço também muito isso. Eu acho que uma experiência realmente é muito importante você ter essa necessidade de ficar não só aprimorando, mas vendo os fundamentos. Tipo assim, de cada tempos em tempos, reveja os fundamentos. Por exemplo, que é uma coisa básica para você, daqui a uma semana, talvez agora não seja básico, mas você pode ver hoje, daqui a uma semana tentar rever, aí ficar aumentando esse tempo de tempos em tempos. E até chegar no momento que vai ser natural. Eu acho que fundamento é uma parte muito importante quando você está programando, especialmente quando você é júnior. Entender os fundamentos ajuda demais. Eu falo com experiência própria. Hoje em dia eu sou realmente muito elogiado dentro da empresa pelas minhas opiniões e tal, mas isso foi porque os fundamentos estavam bem enraizados na minha mente, entendeu? Ter fundamentos enraizados é uma coisa importante para você. Não só reveja como você está fazendo os problemas, mas sempre lembre dos fundamentos. Falaram muito sobre como melhorar, como se está sempre melhorando. Uma coisa que eu acho importante um pouco nessa veia é você nunca achar que já sabe tudo que tem para saber sobre um assunto. Dificilmente um assunto na área de programação está 100% resolvido, porque muita coisa vem do que os desenvolvedores da época pensavam que era bom, e é por isso que se faz assim. Então, não acho que só porque você já fez 1000 vezes um negócio de um jeito e sempre funcionou, que aquele é o melhor jeito. Esteja aberto a sempre tentar de formas diferentes resolver um negócio. Por exemplo, nenhuma das linguagens que são populares hoje, como Rust, Go, Elixir, existiriam se todo mundo achasse que estava perfeito o jeito que estava sendo resolvido antes, com Ruby, com Java, com essas linguagens mais antigas. E essas linguagens já eram atualizações de outras linguagens mais antigas ainda. Então, ainda estão em evolução. Nada garante que tudo que tem aí já é a forma final. Então, nunca se sinta, digamos, preso à ideia de que você já está fazendo certo. Teste coisas novas, mesmo que pareçam erradas. Porque o máximo que você pode descobrir é que realmente você estava certo antes. Mas aí, pelo menos, é uma maneira objetiva de você descobrir que estava certo, até. Acredito. Perfeito, galera. Só lenda, então. Já vou fazer um convite aqui pra galera depois. Eu acho que faz sentido a gente tentar manter alguma recorrência com esse tipo de papo e tal, especialmente pela experiência de todos vocês aí. Ponto que talvez a gente pode deixar como próximos passos, assim, é a gente tentar fazer, sei lá, pegar alguma coisa do Alex Chu ali, bolar um system designzinho ali, interview, coisa do gênero assim, só pra gente ir mantendo alguma recorrência, coisa do gênero, dar outros tipos de dicas também, dizendo como a gente se comportaria em entrevista de fato ali na prática e tal. Seria uma boa, viu? Eu vi muito material ruim na gringa, de galera que se julga muito boa, e o material, eu acho que eu compartilhei com vocês, inclusive. No tempo que eu estava estudando, eu vi system designs muito ruins sendo feitos como se fosse algo a seguir. Então, seria uma boa. Seria uma boa. Então são temas legais que a gente pode explorar. Lead code também, a gente pode codar ao vivo aqui com a galera e tal, e dizer mais ou menos como é que se comportaria com um tipo de problema aleatório, por exemplo. Sei lá, desde easy, medium, a hard, assim, coisa do gênero. Então são coisas que a gente pode tentar fazer eventualmente. Claro que o tempo de todo mundo aqui é escasso, mas se vocês gostaram aí, deixa o comentário, deixa o like, e que a ideia é que cada vez mais a gente tenha alguma recorrência. Quem sabe também eu não consiga trazer outro tipo de devs lá de fora, por exemplo, José Valim é um sonho, então eu vou deixar aqui o canal aberto, assim, que eu já vi que ele cola inclusive em podcasts menores e tal, então quem sabe aí no futuro. Então é esse tipo de coisa, tá, galera? Então é isso, espero que tenham gostado aí dos temas e tudo, espero que tenha ajudado não só o Júnior, mas a galera também que tem um pouco mais de experiência também. A ideia é sempre tentar ajudar vocês aí no limite do que for possível, beleza? Pra isso, compartilhem pra ajudar o canal a crescer, óbvio, né? Com aos 10k de inscritos aí, e é isso. Fechou? Valeu, galera.